Aquiles. Um nome que atravessou os séculos, ecoando como o de um semideus, um guerreiro invencível, uma lenda. Mas por trás da armadura reluzente e da espada afiada, existia um homem marcado desde o nascimento por um destino glorioso e fatal. Sua história começa antes mesmo do primeiro choro. Peleu, rei dos Mirmidões, se uniu à deusa do mar, Tétis, numa união entre o céu e a terra, entre o mortal e o divino. Mas essa união não era bem vista pelos deuses. Tétis havia sido prometida a um mortal justamente porque seu filho estava destinado a ser mais poderoso que o próprio pai. Com medo de que ela gerasse um filho que poderia desafiar os deuses do Olimpo, Zeus e Poseidon se afastaram dela, e assim, Aquiles nasceu. Desde os primeiros dias de vida, Tétis tentou proteger seu filho a qualquer custo. A mais famosa das versões conta que ela mergulhou o bebê nas águas escuras e mágicas do rio Estige, que fluía pelo submundo. Aquelas águas tornavam invulnerável tudo que tocavam, mas para mergulhá-lo, Tétis precisou segurá-lo, e o fez pelo calcanhar. Esse detalhe simples definiria o destino de seu filho. Aquiles cresceu com um corpo invencível, mas com um ponto vulnerável, o calcanhar. A semente da tragédia já havia sido plantada. Ele foi enviado para ser criado pelo centauro Quiron, o mestre dos heróis, conhecido por sua sabedoria, sua medicina e seu rigoroso treinamento. Quiron ensinou Aquiles a lutar, a caçar, a tocar lira, a curar feridas e a comandar com justiça. Sob sua tutela, Aquiles se tornou não apenas forte, mas também inteligente e implacável. Um verdadeiro prodígio. Mas não há glória sem guerra. E uma guerra estava prestes a acontecer. Uma guerra que reuniria todos os reis e heróis da Grécia. Tudo começou com um rapto, ou fuga, da bela Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta. Ela foi levada por Paris, príncipe de Troia. Indignado, Menelau chamou seu irmão, Agamenon, rei de Micenas, que organizou uma expedição colossal para atacar Troia e recuperar Helena. Todos os reis da Grécia foram convocados. E todos sabiam, sem Aquiles a vitória era impossível. Mas Tétis, desesperada para salvar o filho, tentou escondê-lo. Disfarçou Aquiles como uma donzela e o escondeu entre as filhas do rei Licomedes, na ilha de Ciros. Lá, Aquiles viveu como uma das meninas. Mas o disfarce não duraria muito. Odisseu, o mais astuto dos gregos, desconfiou da presença do herói e armou uma armadilha. Levou presentes femininos, como tecidos e joias. Mas entre eles, deixou também uma espada. Quando o perigo foi simulado, uma das moças se destacou empunhando a arma com habilidade. Aquiles foi descoberto e chamado ao seu destino. Mesmo sabendo da profecia, que morreria jovem em troca de glória eterna, ele escolheu ir. Foi essa escolha que definiu sua venda. Na Guerra de Troia, Aquiles brilhou como um sol incandescente. Nenhum guerreiro era páreo para ele. Seus inimigos tremiam só de ouvir seu nome. Ele liderava os Mirmidões, seus soldados de elite, como um deus em forma humana. Cada golpe dele era preciso, cada batalha, uma vitória. Mas nem mesmo os heróis estão livres dos erros humanos. Um desentendimento com Agamenon, o rei supremo dos gregos, colocou Aquiles fora de combate. Agamenon havia tomado Briseida, uma jovem troiana que havia sido entregue a Aquiles como recompensa. O orgulho ferido do herói fez recuar da guerra, retirando-se do campo de batalha, e sem ele, os gregos começaram a perder. Foi neste momento que seu melhor amigo, e talvez mais, Patroclo, vestiu sua armadura para inspirar os soldados gregos. Fingindo ser Aquiles, entrou na guerra e foi morto por Heitor, o mais nobre dos príncipes troianos. A dor de Aquiles foi indescritível. A perda de Patroclo rasgou sua alma. Ele retornou à guerra não apenas como guerreiro, mas como uma tempestade. Desafiou Heitor em combate direto, sem piedade. E venceu. Matou o príncipe de Troia diante dos muros da cidade e, em um ato cruel de luto e fúria, arrastou o corpo de Heitor, preso à sua bigala, por dias, diante do olhar desolado de seus pais. Mas Aquiles não era um monstro. Quando o rei Príamo, pai de Heitor, entrou sorrateiramente no acampamento grego e implorou pelo corpo do filho, Aquiles chorou. Lembrou-se de seu próprio pai e, comovido, devolveu o corpo. Um dos momentos mais humanos do herói invencível. Mas mesmo assim,
O fim se aproximava. Durante uma tentativa dos gregos de invadir os muros de Troia, Aquiles avançou corajosamente, mas Paris, com a ajuda do deus Apolo, disparou uma flecha certeira. A flecha encontrou o único ponto vulnerável do herói, o calcanhar. E assim, o invencível caiu, não pelas mãos de um guerreiro mais forte, mas pela única falha que o acompanhava desde o nascimento. Aquiles morreu jovem, como previam as lendas, mas não morreu em vão. Sua coragem, sua dor, sua honra e até seus erros tornaram-se símbolo da condição humana, glorioso e falível, forte e vulnerável. Seu nome foi sussurrado pelos bardos, cantado pelos poetas e gravado nos livros sagrados da mitologia. Séculos se passaram e Aquiles ainda vive, nas histórias, nos corações e no idioma. Afinal, quem nunca ouviu falar do calcanhar de Aquiles? Ele não era apenas um guerreiro. Era o reflexo daquilo que todos nós somos, capazes de feitos grandiosos, mas sempre com um ponto fraco. E talvez seja isso que o torna eterno.